Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Vamos estudar mais um pouquinho? Estamos na segunda parte de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, no capítulo 1 ainda dos espíritos, e hoje nós vamos conversar sobre a segunda ordem. Allan Kardec vem já algumas questões falando sobre as escalas, aliás, sobre a escala em que podem ser classificados os espíritos. Nós vimos sobre a terceira ordem, que é dos espíritos imperfeitos, e hoje nós vamos tecer, junto com Kardec, algumas considerações sobre as anotações dele em torno da segunda ordem. Hoje vamos ficar com a questão 107. Na questão 107, Allan Kardec apresenta os caracteres gerais da segunda ordem, os caracteres gerais mesmo dos bons espíritos. O que caracteriza esse grupo? E lembrando, que são classificações, são ordenações didáticas, pedagógicas para facilitar o nosso entendimento. Allan Kardec começa falando assim: na segunda ordem, a dos bons espíritos, existe a predominância do espírito sobre a matéria, o desejo do bem. O que vai nos caracterizar quando a gente estiver inserido dentro desse grupo, o que vai chamar a atenção da gente para esse ponto é o fato de já estarmos imbuídos do desejo do bem. Isso vai predominar na nossa existência. Segue. Suas qualidades e poderes para o bem. E aí, em poderes, a gente vai deixar uma sugestão, porque não é um poder sobrenatural, é no sentido de domínio de condições, de situações. E a nossa sugestão é que, se possível, leiam, estudem um pouquinho a terceira parte do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, porque ele vai falar sobre as potências da alma. À medida em que nós vamos desenvolvendo essas potências, o nosso poder para o bem vai sendo alterado. Ele fala assim: suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Isso significa que nessa classe, quando estivermos nessa classe, não significa que já teremos atingido essa pureza, essa perfeição. Não, a gente ainda vai estar a caminho disso. Significa que o espírito vai se sobrepor à matéria, as questões do espírito se sobreporão às questões da matéria, e ao mesmo tempo o desejo do bem vai ser maior em nós, e esse desejo do bem vai ser relacionado ao tanto de desenvolvimento que a gente tiver alcançado. Esse desenvolvimento pode ser o desenvolvimento intelectual, pode ser também o desenvolvimento moral. Por isso que ele fala, da inteligência, da sabedoria, da bondade. Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais. Quando a gente estiver já, vamos dizer assim, no topo desse grupo, o saber, a inteligência, o conhecimento vai estar claramente reunido às qualidades morais que nós também já teremos desenvolvido. Não estando ainda completamente desmaterializados, ou seja, o espírito vai ser superior à matéria, mas nós ainda teremos necessidade da matéria. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Então nós vamos ter, quando estivermos nessa ordem, algumas características que nos identificam ainda como espíritos ligados à matéria. Rogério, mas eu não entendi direito o que ele está falando aí, porque ele falou, de linguagem, hábitos, talvez até manias. Pois é, a linguagem, como a gente utiliza aqui, seja ela, vamos colocar das mais variadas formas, a linguagem falada, a linguagem escrita, a linguagem artística, musical, o que quer que seja, são formas de organização de cada um de nós para que a comunicação se faça de forma eficiente na matéria. Os espíritos se comunicam pelo pensamento. Eles não necessitam
quando já tem, né, esse domínio dessa condição, eles não necessitam de revestir o pensamento de uma forma específica para que eles se façam compreender. Nós vamos entender desse modo. Allan Kardec ainda continua. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. Que felicidade que é essa? São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Ah, mas eles têm poder de impedir o mal? É interessante quando a gente entende, né, que quando nós conseguimos influenciar de forma positiva as pessoas que estão à nossa volta, auxiliando de algum modo ao crescimento delas, nós estamos impedindo que o mal aconteça. É uma das possibilidades. O amor que os une, o amor que une esses espíritos, lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Vamos esmiuçar um pouquinho isso daí. A inefável ventura que eles possuem desse amor, né, não é perturbado pela inveja, porque vamos lembrar aqui o que é isso, né? Porque a gente vive, mas esquece de pensar. Eles não ficam... O que é a ideia da inveja? Não permitir que o outro possa ter coisas que a gente acha que é só nossa. É dar ao outro o direito também de ser feliz. Então eu sou feliz pelo amor que eu consigo já construir em mim e eu admito que todos os outros, eu entendo que todos os outros têm também o direito de construir essa mesma felicidade. Nem os remorsos. Ah, Rogério, significa que eles não erram mais? Erram. Podem errar. Só que eles não se deixam paralisar pelo erro, né? O remorso, ele é necessário porque significa a tomada de consciência com relação aos meus atos e as consequências desses meus atos. Só que se eu fico o tempo inteiro só no remorso, sem entender o fator de crescimento, o fator de desenvolvimento que ele permite que aconteça em mim, aí eu paraliso. Por isso que os remorsos não impedem a ventura, a alegria desses espíritos. Nem nenhuma das más paixões. Más paixões é... O que ele está entendendo aqui como más paixões? As paixões que são ligadas à matéria. Significa então, Rogério, que paixão não é ruim? Não. O problema da paixão é o desequilíbrio. Paixão tem a ver, dentro dessa ideia aqui, com eu conseguir colocar em ação a minha vontade num nível tão, vamos dizer assim, quase que visceral, que eu movimento todas as minhas energias para que alguma coisa seja construída. Os grandes cientistas da história da humanidade que se debruçaram sobre as maiores pesquisas, sobre as grandes descobertas, eles foram movidos por uma paixão. Os músicos, quando eles, e outros artistas, né, quando se dedicaram à criação das suas obras que marcaram a história da humanidade, foi a paixão. É como se fosse um outro modo de falar dessa vontade que faz a gente conseguir crescer. Da mesma forma, as pessoas que se dedicam a auxiliar os seus grupos familiares, as comunidades onde eles vivem, as civilizações, e lá na frente nós vamos fazer isso, a participar da criação divina de uma forma plena, completa. Seguindo, todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Eles não estão livres do sofrimento. O que acontece de diferente entre um e outro, né, se formos pensar na classe dos imperfeitos para a classe dos espíritos bons, é que o entendimento desses espíritos, da própria condição de cada um deles enquanto espírito, é mais importante. É diferente de eu achar que eu sou simplesmente um habitante da Terra. É diferente de eu acreditar que eu estou aqui no planeta, que o Deus da minha religião, da minha família, ou que os meus familiares são mais importantes, ou que as pessoas da minha orientação sexual é que devem ser respeitadas ou não. Quando a gente pensa nessas questões de personalismo, eu estou evidenciando a transitoriedade da condição da matéria. O espírito é muito superior, é muito maior do que tudo isso. Dentro desse grupo dos bons espíritos,
a gente vê esse entendimento daquilo que realmente permanece, daquilo que é perene. O que não significa que eu já vou ter vencido tudo. Voltamos a falar, é mais um degrau que está sendo transposto nessa escalada evolutiva. Seguindo, como espíritos, tá, e quando eles estão desencarnados, o que acontece? Pois é, nessa condição, como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que se lhe mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Essa colocação aqui é fantástica, principalmente o finalzinho dela. Vou voltar só para a gente poder deixar bem claro, tá? Protegem na vida os que se lhe mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Na nossa condição de espíritos ainda em fase de desenvolvimento, é necessário que nós passemos por provas, que nós experimentemos de vez em quando situações, exercícios que vão nos auxiliar nesse processo. Tem uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre o bem e o mal sofrer. O que significa que, e a ideia geral dessa mensagem, é que o sofrimento ele faz parte da nossa existência. O que vai ser diferente é como que eu, enquanto espírito, lido com esse sofrimento. Ele vai ser motivo de mais dor, de mais angústia além do necessário, ou eu vou conseguir já encarar esse sofrimento como sendo uma etapa do meu processo de desenvolvimento. Se eu consigo fazer isso, eu estou agindo de acordo com o bem sofrer. Eu estou fazendo o exercício, mas sem reclamar o tempo inteiro, podia estar lá fora, podia estar brincando, podia estar isso, podia estar aquilo. Eu estou entendendo a importância daquele exercício. Por que nós estamos lembrando disso? Porque tem situações nas nossas existências que nós temos que enfrentar. E por mais que nos seja lícito orar pedindo a intervenção dos espíritos, vai ter um limite para essa intervenção. Acontecerão situações em que o que eles vão fazer é ficar do nosso lado, oferecer o ombro, dar o braço para que a gente possa enfrentar aquilo junto. Quando é possível, eles neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos. Contra não, né? Sobre aqueles a quem não é grato sofrê-lo. Porque se for necessário que a gente sofra algum tipo de exercício, nós vamos sofrer. Talvez demorando um pouquinho mais, talvez mais rapidamente, porque a gente entendeu, mas a gente vai sofrer. Terminando. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com os seus semelhantes. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Já imaginou que maravilha que vai ser quando todos nós conseguirmos chegar nessa condição? É quase que o céu na terra. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstições e de ignorância, eles hão sido elevados à categoria de divindades benfazejas. Podem ser divididos em 4 grupos principais. Vamos conhecer esses grupos lá para frente, mas o que veremos a seguir são os espíritos benévolos, os sábios, os de sabedoria, parece que é a mesma coisa, mas não é, e os superiores. Mas isso é assunto para a nossa próxima conversa. Um beijo grande para vocês, muito obrigada pela companhia, fiquem com Deus.